convidar o presidente da Micheque para assumir aqui. Vou registrar minha presença. Solicito aos vereadores que façam o registro eletrônico. Vereador Bolão, vereador Zezito já, Vinícius. Havendo quórum, solicito ao vereador Vinícius que faça a leitura do texto bíblico. E todos os vereadores assinem o ponto e fiquem de pé. Vereador Rogerinho. Leitura do texto bíblico no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Uma mosca morta infecta e corrompe o azeite perfumado. Um pouco de loucura é suficiente para corromper a sabedoria. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Solicito ao vereador Vinícius, na ausência do vereador Davi, que faça, por favor, gentileza. Vai estar comendo. Leitura da ata. Ata da 40ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória. O vereador Vinícius Simões solicitou o registro de presença. Registraram presença o vereador Davi Ismael, Luizinho Coutinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Reinaldo, Sejão, Vinícius, o Anderson, Zezito, Rogerinho, no exercício da presidência. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura do texto bíblico feita no livro de São João, capítulo 10. Indicações do vereador Rogerinho Pinheiro, 2469 a 73. Fabrício Gandini, 2470, 83. Davi. Leitura e 248, 83. Leitura e deferimento dos votos de pesar, 51 52, de autoria do vereador Devani. Pelo falecimento de Eduardo Castro. Requerimento de informação de autoria do vereador Devani. Lidos, discutidos e aprovados, votos de louvor, de autoria do vereador Fabrício. Leitura e deferimento, justificativa de ausência do vereador Rogerinho, por motivo de viagem ao exterior, 9 a 18 de junho, para tratar de questões pessoais. Leitura e deferimento, solicitação de audiência pública, vereador Devani. Compareceram os vereadores Luiz Paulo Nami, assumiu a presidência. Início do grande expediente, destinado à hora das lideranças partidárias. Vereador Luizinho, Devani Ferreira e Fabrício Gandini. Falou que sua preocupação sempre foi com os eleitores de Vitória, que lhe confiaram pela 3ª vez consecutiva nesta casa, o voto. Destacou que humildemente deu sua sugestão ao prefeito de informar a população que, caso deixe de pagar o IPTU, o nome vai para o Serasa, porque se a prefeitura fizesse uma carta de cobrança para as pessoas, elas teriam de imediato de resolver o problema. E se o prefeito for generoso no desconto, atrairá mais ainda a população. Encerrou dizendo que está preocupado com os próximos governos. Fabrício Gandini, para convidar todos para a audiência pública do dia 14 de maio, para debater a composição de receios do município. Diz que é um importantíssimo debate acerca do futuro da cidade. Disse que convidou importantes autoridades a fim de desafiar o contraponto existente. Aproveitou para pedir aos vereadores que tenham mais cuidado e responsabilidade com suas falas, pois em verdade estão sendo ditas e o momento não pede polêmica, e sim união para bem comum da cidade e do cidadão. Na hora destinadas às lideranças, os vereadores inscritos, assomaram-se os vereadores Luiz Emanuel,
Tempo perguntado para o vereador Neuzinha, para falar que faz parte de uma sociedade que prima pelo conteúdo de tudo que acontece dentro da casa. E que a sociedade de Vitória é vigorosamente exigente com as questões municipais. Diz que o prefeito Luciano, enquanto legislador, sempre foi um político à frente do seu tempo e que coloca à disposição para ajudar o município, ajudar o prefeito Luciano. Finalizou dizendo que quer terminar o seu mandato, tendo a certeza de que cumpriu a sua missão republicana. Reinaldo Bolão falou sobre a audiência pública realizada hoje, sobre securitização, dizendo que todos estiveram presentes, ratificaram e disseram nas outras audiências realizadas sobre o tema, juridicamente e tecnicamente. Salientou que, das 3 perguntas feitas por ele, saiu sem resposta. Disse que precisa de muitos esclarecimentos. Ponderou que o serviço básico da cidade tem que ser prestado e citou o exemplo de uma unidade de saúde de Vitória, que nem copo havia para o paciente tomar remédio. Precisou pedir a um vizinho que forneceu um bom bocado de copos. Por fim, disse que precisa de depoimentos dessa pessoa. Serjão cedeu tempo para Davi, para também falar sobre securitização. Fez uma explanação técnica e política sobre o referido assunto. Disse que não vai se intimidar referindo-se à votação da matéria. O presidente solicitou aos senhores vereadores presentes o registro eletrônico para o início da ordem do dia, tendo confirmado presença Davi, Luizinho, Luiz Paulo, Marcelão, Reinaldo, Rogerinho, Serjão, Vinícius, o Anderson, Zezito, além do presidente Iname. Com a presença de 12 vereadores, abriu a ordem do dia. O vereador Luiz Manuel compareceu. Mantido por 5 sim, 3 não, projeto de lei de autoria do vereador Rogerinho, que instituiu a identificação e o cadastro municipal das pessoas com deficiência. Os vereadores Luizinho e Marcelão não votaram por problemas técnicos. Discutido pelos vereadores Luiz Emanuel, Serjão, encaminhado pelo vereador Devanir. Serjão, o projeto do Serjão, veto total, projeto 512, contínuo no processo 1452, de autoria do vereador Rogerinho, que dispõe sobre a semana de desconto de material escolar e das providências. Submetido à votação e com a presença de 6 vereadores. O senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando os vereadores para a próxima sessão do dia 19 deste ano. Lida a ata, senhor presidente. Presidência, consulta o plenário se há alguma retificação a fazer na ata lida. Não havendo, considerar a ata aprovada. Senhor presidente, pela ordem, queria convidar o vereador Davi Ismael para assumir a secretaria, uma vez que ele é o secretário. Muito bem, vereador. Muito obrigado, vereador Vinícius, pela colaboração. Vereador Davi, assuma seu posto. Para a leitura do expediente interno. Leitura do expediente interno. Projeto de lei 126, Vinícius Simões, dispôs sobre o combate ao abuso sexual no sistema municipal de transporte coletivo. Inclui-se em pauta para discussão especial. Indicações 2.484 até indicação de número 2.591. Defiro. Voto de pesar 53, Luizinho Coutinho, pelo falecimento da dona Maria Augusta Mendes Botelho. Defiro. Requerimento de plenário, prefeito municipal de Vitória, Luciano Rezende, comunicando afastamento de 25 de maio a 5 de junho. Em discussão, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Moções de número 71 a 77. Em discussão, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de informações, vereador Davi Ismael, sobre as questões abordadas acerca das... É para a CPI do Pó Preto, senhor presidente. Em discussão, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, sobre esse assunto, peço um envio imediato às empresas. Providenciaremos. Requerimento de informação, Davi Ismael, sobre o ensino religioso. Em discussão, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Votos Aprovado. de louvor de 489 a 495. Em discussão, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Audiências públicas, número 35, Luiz Emanuel, 2 anos de criação do Fórum Permanente em Defesa de Direitos Humanos.
Defiro. Senhor presidente, a segunda é o mesmo tema. Mas, quê? Uma está sendo, é uma solicitação, outra é então não um lê cancelamento. nenhuma das duas que está resolvido. Número tal cancelado. Então, audiência pública indeferida, senhor presidente. Expediente interno lido. O quê? Do prefeito? Lido e aprovado. Lido e aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência, em primeiro lugar, agradece a boa vontade do vereador Davi, primeiro secretário da mesa, e passa ao grande expediente, com o horário das lideranças partidárias e dos oradores inscritos. Primeira liderança partidária, vereador Reinaldo Bolão, pelo tempo de 5 minutos, em seguida, vereador Luiz Paulo Amorim, líder do PSB. Senhor presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, hoje, na coluna Opinião, existe um artigo muito interessante do senhor Luiz Carlos Menezes, engenheiro, empresário e conselheiro do PDU de Vitória. Esperamos que na revisão do Plano Diretor Urbano de Vitória, a questão da mobilidade mereça atenção compatível com a gravidade do problema. Ele faz uma análise interessante com relação à mobilidade urbana em Vitória e nos chama a atenção que ele coloca: decorrido 10 anos de vigência do PDU atual, Vitória tem hoje o dobro do número de veículos em circulação. E também no outro parágrafo, as projeções indicam que em 2026 o número de veículos da capital será novamente dobrado. E realmente a preocupação do senhor Luiz Carlos, ela é muito importante, a partir do momento que você circula pela cidade de Vitória e você observa que a infraestrutura realizada na cidade de Vitória nesses últimos 10 anos, e com o aumento dos carros em circulação, com certeza projetará a Vitória para um caos daqui a 10 anos. Então, está se discutindo o PDU na cidade, e é importante quando coloca esta questão da mobilidade urbana. Na última gestão da cidade, na anterior e na última gestão da cidade, nós podemos observar que algumas intervenções foram feitas. Começou a ampliação da Avenida Fernando Ferrari, ainda na gestão do prefeito Luiz Paulo, que ampliou do aeroporto até a Adalberto Simonader, e depois a gestão do prefeito João Cosi concluiu da Avenida Simonader à Ponte da Passagem. E ali, na região norte, principal avenida de ligação da região norte da cidade com o centro da cidade. Então, essas intervenções, elas têm que ser feitas na cidade de Vitória, e ele chama a atenção com relação a isso, a incluir a adoção da mão única de tráfego nas ruas de leito viário único, o que possibilita a eliminação de semáforo de 3 tempos e de rotatório. Então, estamos discutindo a questão da mobilidade urbana dentro do PDU. Aí eu posso, aí na região ali da Grande Goiabeiras, nós temos a Avenida Adalberto Simonader, que é uma importante via de ligação da Avenida Fernando Ferrari a Dante Michelini, e com certeza, com a ampliação do aeroporto, no sentido de que o terminal de passageiros será deslocado para a Avenida Adalberto Simonader, e nós, como moradores daquela região, temos que estar cobrando, e o PDU também tem que estar contemplado, não só a ampliação daquela Avenida Adalberto Simonader, mas também uma via lateral que dê acesso à entrada do bairro República, Morada de Camburi e Mata da Praia. Então, essas intervenções, elas têm que ser feitas, têm que ser contempladas dentro do PDU,
essa discussão está colocada. E outros bairros onde você tem uma menor circulação de veículos. Exemplo, nós temos lá a ampliação da Multivix e o loteamento da Dalto que foi aprovado. E para você ter uma ideia hoje, numa faculdade que vai ter aproximadamente 7 mil alunos circulando tanto no horário da manhã quanto à tarde, nós temos 6 avenidas. E com o loteamento da Dalto, não se sabe se será construído alguns prédios lá, com certeza a mobilidade urbana ali vai ser muito prejudicada. E os moradores perderão em qualidade de vida. Este vereador, que é daquela reunião, estarei atento e com certeza estaremos brigando, discutindo e pedindo para que seja aberto mais vias de acesso tanto à Multivix quanto ao loteamento que foi aprovado para aquela região. Este vereador vai estar atento e cobrando dentro do PDU essas intervenções para que a mobilidade urbana melhore naquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Nosso vereador Luiz Paulo Amorim, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem pela internet e aqui também nas galerias. Ontem nós tivemos na Assembleia Legislativa, numa promoção da Fundação João Mangabeira, né, onde o seu presidente, o ex-governador Renato Casagrande, promoveu lá um debate com a presença do Beto Albuquerque, que foi candidato a vice-presidente na chapa da Marina, bem como o prefeito Luciano também, que estava lá como mediador. Então foi um debate muito produtivo. Tivemos a presença lá do vereador e presidente do PPS, presidente regional, vereador Fabrício Gandini, vereador Sérgio esteve presente também, vereador Vinícius Simões, onde foram discutidos 3 temas. Foi a reforma política, fusão PPS-PSB e a conjuntura nacional. Evidentemente que são 3 temas importantíssimos, principalmente nesse momento que vivemos na vida política nacional, mas que alguns que são mais picantes, digamos assim, porque envolve diretamente a eleição do ano que vem. Existe várias propostas no Congresso Nacional para estar se colocando, ou seja, uma delas é a possibilidade de não haver mais coligação na proporcional, a outra é o voto distrital e o distritão, como vem se falando, que é uma das questões que, apesar de que tem muita gente que defende, na qual aqueles candidatos que tiverem o maior número de votos serão os eleitos, porém isso traz um complicador, porque a partir do momento que foi implementado esse tipo de essa possibilidade de ser eleito os mais votados, isso não dará mais aos partidos nenhum tipo de condição propriamente dito para estar discutindo de uma forma coletiva. A gente sabe que o poder econômico ele pode interferir de uma forma muito efetiva para que aqueles candidatos que têm uma condição melhor de estrutura da sua campanha, certamente serão os eleitos. E aí poderá fazer com que, principalmente, aqueles candidatos que venham a ser os bairros de periferia, com certeza terão muita dificuldade para enfrentar uma eleição dessa natureza. E, como eu disse, soma-se a isso também o fato de os partidos passarem a ficar praticamente alijados do processo. Porque a partir do momento
que o elemento que teve o maior número de votos for o eleito, toda a discussão passará em torno daquele eleito e não serão ouvidos mais os partidos. Então, nós acreditamos que deve haver um debate mais profundo. Acreditamos piamente de que esse voto distrital seria, talvez, uma condição bem melhor, porque hoje aqui, no município de Vitória, nós temos 15 vereadores. E, no caso haver um voto distrital, o município seria dividido em 15 distritos, e aí sim, naquele distrito, o mais votado seria o eleito. E propiciaria a possibilidade de todo o município estar representado em suas regiões e seus distritos. O que não ocorrerá num caso desse distritão, onde pode acontecer de uma região ficar com 4 ou 5 vereadores e a outra ficar descoberta. Não seria, de repente, uma representatividade que iria facilitar essas comunidades, principalmente as comunidades de menor poder aquisitivo, não ter, de repente, seus representantes e não ter o crescimento adequado na hora que houver as discussões para poder trazer os benefícios para essa comunidade. Então, eu acho que essa votação, sendo a toque de caixa, como tem muitos deputados que estão querendo, ela pode ser prejudicial para a democracia, principalmente para os partidos. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos agora aos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereadora Neuzinha. Estando ausente, passamos ao seguinte, vereador Vinícius Simões. Também estando ausente. Vereador Anderson Marinho. Depois, vereador Fabrício Gandini e Nami Cheque. Boa tarde a todos, senhores vereadores, nobres colegas. Ontem foi um dia de reflexão nacional. Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Senhores vereadores, para muitos esse dia, essa data, 18, para jovens, talvez seja um número da liberdade. Ou seja, muitos, quando ganhou o seu primeiro carro, quando ganhou sua independência em seu lar, esse número 18 pode ter sido sonho de muitas pessoas que queriam ter 18 filhos, mas ontem, dia 18 de maio, esse número, essa data, nos recorda e nos faz lembrar da grande barbaridade que alguns seres humanos têm até hoje de cometer. São capazes de cometer. Ontem, senhores, em nossa memória, contados, relembramos o caso da Araceli. A menina que foi brutalmente violentada e assassinada no dia 18 de maio de 1973, aqui em nossa capital, em nossa cidade. Araceli se tornou um símbolo da luta contra o abuso sexual em crianças e adolescentes. E apesar de se ter passado 42 anos, a realidade continua assustadora. Assustadora. Todos os dias, muitas crianças são violentadas em nosso país. Na maioria, parte dos casos,
vereadores, no elo de sua própria família, dentro das 4 paredes, vereadores. Dia 18 é um dia que marca com muita tristeza caso da Araceli. Mas tantos significados, mas ainda temos esperança. Mas hoje, espero do fundo do meu coração que nós nunca mais olhemos para este número com insignificância. Não podemos olhar de 18 de maio como insignificante esse número, pois ele é um símbolo de luta, um pedido de socorro daqueles que muitas vezes não têm como se defender. Essa luta não pode ter fim, senhores vereadores. Essa luta não pode ter fim. Essa luta, ela tem que estar no nosso cotidiano. A região onde é reconhecida pela ONU, que é a região classe baixa, onde o índice de vulnerabilidade social é muito grande, aqui no município de Vitória, a qual eu moro, região da Grande São Pedro. Os índices de assassinatos e homicídios ainda são assustadores, por falta de oportunidade, por falta de geração de emprego e por falta de geração de renda. Infelizmente, porque pegarmos o diagnóstico dos números de homicídios, existe um lado da cidade que não se vê, mas existe o outro lado da cidade que é alarmante, por falta de oportunidade e muitas das vezes por falta da presença e do acesso à informação, acesso aos direitos, que muitos deles são violados. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não vou me calar e virei dessa tribuna denunciar todas aquelas pessoas, todo munícipe que tem seus direitos violados, pode acionar a ouvidoria a qual eu sou, que eu vou denunciar dessa tribuna e usarei meus direitos daquilo que me compete para fazer tudo e garantir todos os direitos violados da criança e do adolescente e do munícipe. Muito obrigado. Senhor vereador, vereador Wanderson. O vereador tem mais 5 minutos. Me permite um bate-bola rápido? Temos a senhor. perspectiva e a esperança de ver na região da Grande São Pedro, obedecendo a regulamentação do CONANDA, um novo conselho tutelar ainda neste ano. A Secretaria de Direitos Humanos reconhece a necessidade, mas compete à Secretaria de Ação Social. Então, assim, quero aproveitar o momento, porque quando a gente fala de criança, muitas não têm condição de falar, de abrir sua boca para denunciar os casos. Em alguns casos, os parentes são coniventes, porque querem proteger uma outra pessoa. Então, o Conselho Tutelar, através do seu exercício, através do desempenho das suas funções, é um órgão, é uma entidade que pode auxiliar ou tentar diminuir um pouco o sofrimento. Só que 2 conselhos tutelares no município de Vitória é um número muito aquém daquilo que a gente precisa. Éramos para estar discutindo o 4º e não o 3º. Então, quero somar, falar com Vossa Excelência que entre nesse debate também, que se preciso for, traga o secretário de Assistência Social, convidado, convocado, qualquer jeito, porque as crianças estão pedindo socorro da forma que elas podem. E às vezes é o Conselho Tutelar que pede socorro. Aí precisamos debater melhores infraestrutura, precisamos debater condições de trabalho. Isso foi tema do seminário ontem na Prefeitura de Vitória. E a informação é que a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social está estudando. Nós não queremos estudos. Está reconhecido que precisamos de mais um Conselho Tutelar. Obrigado pelas palavras, vereadores.
Bom, o segundo, próximo orador inscrito, vereador Fabrício Gandini. 10 minutos. Em seguida, Nami Cheque. Eu vou falar. Não, chegou no meu nome. Faltou Neuzinha, faltou... Eu quero falar 3 assuntos. Boa tarde aos vereadores, presidente Nami Cheque, as pessoas, assessores, pessoas que nos acompanham no plenário. Participamos hoje, vereador Vinícius Simões, vereador Anderson Marinho, de um momento importante, mais um momento importante na cidade de Vitória, que foi 9 horas eu pensei, sair daqui para lá. Uma visita feita à escola Álvaro de Castro Matos, no bairro Jardim da Penha. Uma demanda de longa data daquela comunidade. As crianças que ali estudavam no passado estavam estudando no espaço locado, escola brasileira, e muitas vezes as pessoas acham que a escola particular é melhor que a escola pública. Tem muita gente que pensa assim, inclusive, principalmente em questão da infraestrutura. E a gente teve ali, tanto no meu mandato anterior, quanto nesse mandato, visitando aquela escola que era alugada pela prefeitura, e vimos a falta de condição de uma escola que era utilizada de forma particular, a falta de condição que tinha para atender os alunos que estavam naquela escola. A falta da acessibilidade, uma escola extremamente com salas muito pequenas, os professores não tinham salas adequadas para todas as atividades. E a gente passou ali pelo menos 2 anos do governo anterior sem colocar um prego na escola que deveria ter sido reformada assim que os alunos saíram, vereador Luiz Emanuel. Um pouquinho antes da eleição, foi montado um projeto, mas um projeto que infelizmente não tinha nem acessibilidade no projeto. Foi dado ordem de serviço, mas a obra não andou. Enquanto isso, se pagava um aluguel de R$50 mil mensalmente, já 2 anos antes, vereador. E sem nenhuma perspectiva de solução, porque a escola não iniciava. E quando o prefeito Luciano chegou, nós, além da creche, que foi provisória, que foi aberta lá, que era uma demanda de 10 anos daquele bairro, também foi refeito o projeto, porque não considerava a questão de acessibilidade uma exigência em todos os projetos hoje. E hoje foi um momento importantíssimo. A escola está lá, entregue aos alunos, uma escola linda, um espaço adequado, e que dá inveja muito a escola particular, inclusive a escola particular que estava locada. Para atender aqueles alunos e que não servia. E o mais interessante hoje, vereador Luiz Emanuel, foi ver a felicidade daqueles alunos quando o professor falava que a sala da informática estava pronta, que a sala de artes e uma série de outras atividades que serão e iniciaram naquela escola. Então, a felicidade daqueles alunos, acho que se tem alguma coisa que não tem preço, vereador Anderson Marinho, é uma escola entregue, uma escola pública de extrema qualidade,
entregue mais uma nesse governo. Então, queria fazer esse registro aqui, porque é um desafio enorme no momento em que estamos passando, você fazer entregas. E uma escola é mais do que o custo de que se construir, nós temos depois manter. Mas a escola é uma das poucas coisas que você trata custeio como investimento. O custeio de uma escola, ele até devia ser discutido se é custeio ou se é investimento. Porque, de fato, uma escola em funcionamento, com essas atividades todas que estão previstas ali, uma escola pública de qualidade, ela, de fato, ela vai transformar a realidade que, infelizmente, a gente vive hoje, muito por falta de acesso à educação. Nós vivemos no país uma crise moral enorme. E a entrega de uma escola tem muito significado nesse momento. Então, eu queria fazer esse registro, vereador Vinícius Simões. Nós ontem passamos pelo Dia Nacional de Combate à Prostituição Infantil. Dia Nacional e que o símbolo é de uma capixaba, infelizmente. O Dia Nacional foi criado em virtude de um crime que aconteceu em nosso território, de uma capixaba, e que até hoje, por incrível que pareça, vereadores, até hoje, o vereador Nami Checa sabe disso, um crime que chocou o país e um crime que não teve desfecho. E a cada ano que passa, em que a gente ouve falar Araceli, Cabreira, Crespo, Sanches, a gente faz uma reflexão, e ontem saíram os números absurdos ainda em relação aos crimes contra as crianças do nosso estado. Isso significa, eu acho que um crime desse significa dar um pouco da noção de qual crise que a gente está vivendo. Não é crise só de uma corrupção em relação ao dinheiro, mas nós estamos vivendo uma crise moral absurda, onde a violência contra a criança é um símbolo. Nosso estado, infelizmente, tem números altíssimos, nossa cidade também ainda. A violência contra a mulher, que nesse o nosso estado realmente, isso fruto de uma cultura machista. E eu tenho certeza que tudo isso pode ser enfrentado e deve ser enfrentado com uma educação de qualidade, com acesso a serviços públicos decentes, mas muito além disso, com a família estruturada. Uma família estruturada, eu creio que é a base da sociedade. Nós, eu como cristão, acho que a grande maioria aqui professa a fé cristã. Eu tenho certeza que nós carecemos muito além do que acesso à informação, educação. Nós carecemos hoje de uma formação moral, ética, para que a gente consiga romper com esse momento que estamos vivendo. Um momento em que as pessoas perderam os valores. Fico imaginando, vereador Anderson Marinho, alguém ter coragem de praticar um crime contra uma criança, contra uma mulher. Na verdade, qualquer crime, mas muito mais absurdo é quando você ainda pratica esse crime contra uma pessoa indefesa, muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. Então, acho que hoje
ao fazer essa comemoração dessa entrega dessa escola, e lembrar de ontem, do dia de combate à exploração sexual infantil, acho que a gente comemorou bem, mas fazendo esse alerta. Precisamos dar valor às entidades religiosas, fortalecê-las, porque nós precisamos que a família se fortaleça para a gente voltar a criar o elo com os princípios, com os valores, principalmente aí para quem acredita os valores cristãos. Obrigado. Solicito ao vereador Luiz Paulo Amorim que assuma a presidência com... Vereador Namichek, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, com muita satisfação, eu informo que o Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo, o Sindicâmaras Espírito Santo, fundado esse ano, elegeu já a sua primeira diretoria. Na presidência dessa categoria está nosso querido Edmilson Lucena Filho, a quem a gente parabeniza. Secretária Larissa De Saune, o tesoureiro Marcel de Oliveira, Conselho Fiscal ficou composto pelo Sullivan Manola, Luciene Aum, Isabela Grace, e na suplência o Juliano Gomes, a Adriana Bazani, o Jonatas Procópio, a Tânia Maria de Jesus, Carlos Martins. Essa chapa foi eleita por unanimidade num processo democrático, transparente, que aconteceu aqui no nosso plenário da Câmara Municipal. A todos nossos parabéns. É importante que todos os setores da sociedade, inclusive os servidores públicos, se organizem para conduzir suas respectivas lutas. Eu, como membro do PCdoB, só tenho mais que saudar, desejar sucesso a essa nova entidade de lutas dos trabalhadores, servidores públicos. Parabéns. Queria também, vereador Sejão, uma parte. Eu também gostaria de desejar sucesso à nova entidade criada. Lamentar que eu não pude estar presente, que tinha uma agenda conflitante, já sucesso. E lembrar da brincadeira muito oportuna ontem, né, vereador? O senhor acabou de falar que é do PCdoB, o deputado federal Danilo Fortes, falou que Namichek é o comunista mais capitalista que eu conheço. O próprio nome já diz, Namichek. Aquele cearense, muito bem-humorado, foi um evento importante aquele. Eu ia até abordar isso aqui mais adiante, mas eu já antecipo. Nós representamos ontem lá, o vereador Sejão, o vereador Zezito também estava lá. Nós representamos lá os vereadores do Espírito Santo, num evento que é da Câmara Federal. A Câmara Federal, dos deputados, ela está realizando em todos os estados debates e audiências públicas sobre o Pacto Federativo. E é uma coisa de interesse de todo o país, porque nós, inclusive, fizemos a nossa intervenção a respeito, que é o... Está de parabéns aí, queria dar parabéns mais uma vez publicamente ao professor Roberto Simões, que fez uma exposição muito bem feita do que é essa discussão. O Pacto Federativo é
é uma ação que se dá de formas diferentes ao longo da nossa história, ela vai se dando. Sempre foi, o Brasil é uma república federativa, sempre foi interesse do Brasil fortalecer o federalismo como condição de superar as desigualdades regionais, que foi sempre um problema de fundo do nosso desenvolvimento. O Brasil tem um desenvolvimento desigual em vários aspectos, e um dos aspectos dessa desigualdade é a diversidade regional, a desigualdade regional. As regiões tem região pobre, região rica, e também tem um conflito interno dos entes federados na busca por recursos. Nós sabemos disso, todo o Brasil sabe disso. A divisão da receita, dos tributos, ela privilegia o governo central, e isso, é claro, gera um conflito muito grande com os outros dois entes federados, os estados e os municípios, em razão das demandas de serviços que vão se acumulando para as prefeituras, para os governos estaduais, sem a correspondente contrapartida de recursos. O governo federal detém a maior fatia do bolo. Mas essa é uma discussão complexa, porque o Brasil, ele tem um sistema federado misto, diferenciado e cheio de contradições, mas que é dessa maneira que o Brasil vai construindo o seu federalismo, né? Eu, na minha intervenção ontem lá, inclusive, eu disse, e aí o Sérgio Vidigal e outros deputados, o próprio Roberto Simões, manifestou concordância, de que nos períodos de centralização que nós vivemos, o período do Estado Novo, nem governador o povo elegia. Nós tivemos aqui um interventor, Ponário Bley, por 13 anos, designado por Getúlio, aqui para o Espírito Santo, Ponário Bley. Então não tinha, o dinheiro era todo do governo federal. E durante o regime militar, que também não elegia nem governador, o governador era nomeado em Brasília. E nós, o Espírito Santo, conheceu os seus melhores momentos do ponto de vista de crescimento ali. Uma coisa curiosa. Enquanto São Paulo se industrializou a partir do excedente agrícola, foi a riqueza do café, o excedente dela, que se converteu em recurso para a industrialização, lá em São Paulo, no Espírito Santo não foi assim. Não foi o excedente rural que gerou recursos para o processo de industrialização. Aqui, o nosso processo de industrialização foi dado de cima para baixo pelo governo federal. Então, a centralização para nós, ela não foi de todo. Quem tomou nossos recursos agora, não foi o governo federal. Quem tomou nossos recursos? Quem tomou o Fundap? Quem tomou os royalties? Foram os outros estados. No seu processo de pressão, o governo federal segurou enquanto pôde o Fundap. O governo federal segurou enquanto pôde a lei do royalty, a antiga lei do royalty do petróleo. Mas os outros estados conseguiram exercer uma pressão tal que eliminaram o Fundap. Se pudessem, os outros estados eliminariam a Sudene, a Sudã. Então, um estado central forte não é uma questão de princípio, tem que ver, porque o Roberto Simões explicou como que essa coisa também tem duas mãos, né? É uma discussão importante que os vereadores nós todos devíamos começar a nos familiarizarmos com isso. E o fato da presidente, ter autorizado agora a importação de café do Peru, o que o senhor acha dessa atitude? A gente tem que ver no conjunto, vereador. Por exemplo, atinge o Espírito Santo diretamente, porque é um café nosso aqui. Mas não atinge São Paulo, não atinge, porque o café do Vietnã também nos atinge. Agora você vê, estamos trazendo a China para cá.
Aí chegou o primeiro-ministro chinês anunciando 54 bilhões de dólares, o que significa quase 200 bilhões de reais. Né? Eu, inclusive, queria fazer esse registro aqui, importante, nesse momento de crise, um anúncio como esse, que envolve, inclusive, uma ferrovia transoceânica saindo aqui de Campos, indo até Peru. Tomara que essa ferrovia não seja feita para buscar o café peruano, que o vereador Sérgio está se referindo. Mas é negócio, são os negócios. Queria também, antes de terminar o tempo, falta poucos minutinhos, parabenizar o torcedor capixaba, o esporte capixaba, a imprensa capixaba, a Gazeta, a Tribuna, a TV Gazeta, a TV, as outras redes de TV, pela força que deram para aquele espetáculo que foi a decisão entre Rio Branco e Desportiva no estádio Kleber Andrade. Eu vi o vereador Zezito lá, ele não me viu, mas eu vi ele lá. Eu estava lá. Estava lá o vereador Sérgio, quer dizer, um espetáculo de futebol. E queria, o vereador Sérgio, inclusive é engenheiro, vai concordar, muita gente reclamou ali que não viu nenhuma mensagem certificando que aquilo lá tem habite. Porque aquela arquibancada que estava o pessoal do Rio Branco, é igual a da Bomboneira, ela não tem inclinação. Então fica aquele susto, aquele monte de gente, ela não tem inclinação, ela é quase que na horizontal, tem um ângulo muito estreito. Alguém me reclamou, eu falei que ia me pronunciar para poder pedir às autoridades estaduais que coloquem uma placa lá dizendo o habite, o número do habite, se é que tem habite, para dar mais tranquilidade ao nosso torcedor. Parabenizo o governo por ter cedido o estádio para essa decisão. O torcedor tinha que ir lá no Engenhão. É 2 vezes mais íngreme do que aquele ali. É mesmo? É. Eu não fui no Engenhão ainda, mas se está o vereador Sérgio falando aqui que o Engenhão também tem aquela inclinação, aquele ângulo, fique aí tranquilo o nosso torcedor. Muito obrigado. Passo o trabalho aí para o nosso presidente. A presidência agradece ao vereador Luiz Paulo Amorim e solicita aos senhores vereadores que façam um novo registro eletrônico para a continuidade da sessão. Hein? Quem que tem que pagar? Ah, o custo, rapaz. E eu esqueci de falar bem da polícia também. Havendo quórum, já encerrada a discussão e o encaminhamento do veto total ao projeto 502/2003 de autoria do vereador Rogerinho, a presidência coloca o projeto em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. A reunião foi boa ontem. Reunião de ontem. Nossa primeira reunião. É o veto que ficou da semana passada, já discutido e encaminhado. Rapaz, o meu... Vereador Fabrício Gandini. Veto.
Senhor presidente, pela ordem, por favor. Deixa eu proclamar o resultado. 8 votos sim, 2 votos não, 3 abstenções. Mantido o veto total. Vereador Marcelão. Senhor presidente, eu gostaria de me dirigir minha fala ao líder do governo, o senhor Rogério, vereador, e também ao Rodrigo e Toninho Loureiro, que estão aqui presentes. Gostaria de saber o porquê que a guarda foi retirada, a guarda em Jardim da Penha, a guarda municipal, né? Se pudesse me responder aqui na plenária, que os moradores estão me ligando e passando o zap aqui para mim. E para finalizar, gostaria de dar uma sugestão ao governo, como for fazer alguma intervenção em Jardim da Penha, convidar a comunidade antes, porque ontem eu recebi um convite às 7 horas da noite para a inauguração hoje da escola, né? No mínimo é mal educado isso. E o outro é a questão do gabinete itinerante, uma ferramenta que o governo divulgou na sua campanha e hoje era para ter um gabinete itinerante, acho que, se não me engano, hoje, lá em Jardim da Penha, mas ninguém fica sabendo um dia antes, né, e a comunidade precisa estar mobilizada, que possa passar um carro de som avisando a comunidade que vai estar lá o prefeito. Muito obrigado. Gostaria que o líder pudesse me responder. O próximo projeto, discussão única e votação do veto total ao projeto também do vereador Rogerinho, de número 483/2013, que dispõe sobre a Semana de Jogos Esportivos para Deficientes e da outras providências. A Comissão de Justiça votou pela manutenção do veto. Maioria absoluta. Em discussão, Gostaria de discutir o isso, veto. senhor presidente. Vereador Vinícius. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, a cidade de Vitória. Parabenizar o vereador Rogerinho pela iniciativa na área do esporte. Mas eu não poderia deixar de vir aqui também, vereador Anderson Marinho, como Vossa Excelência e o vereador Fabrício Gandini também falaram sobre o tema, eu não posso deixar de falar sobre ele também não. Os dados sobre violência sexual contra criança e adolescente, vereador Anderson, como Vossa Excelência mesmo disse, são extremamente preocupantes. Vossa Excelência, junto com o vereador Gandini, lembraram do trágico e que ainda está impune caso de Araceli Crespo, que inclusive tem um viaduto denominado com este nome, projeto de lei do vereador Fabrício Gandini, no final da praia de Camburi. Agora, vereadores e a cidade de Vitória, a reflexão que faço é a seguinte: em primeiro lugar, os números aumentaram. Em 2012, 286, em 2013, 323, em 2014, 386. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, vereador Davi, que é um vereador também dedicado à causa. Os números estão aumentando, vereador Davi. Esses números estão aumentando, vereador Davi, porque, de fato, a quantidade de abusos está aumentando ou porque a população está começando a denunciar mais? Eu não sei. E nós precisamos saber disso. É uma pergunta difícil de se responder, vereador Anderson Marinho, porque isso pode ser ruim. É ruim. 386 casos, ou seja, um caso por dia no estado do Espírito Santo. Ok? Entretanto, a população tem medo de denunciar, por talvez correr risco de ameaças daquele que nós chamamos de abusador, que, de acordo com a matéria, inclusive, a maioria das pessoas não são da família exatamente orgânica, são parentes próximos,
um tio, um padrinho, que abusa de uma criança. Vou ler um pequeno trecho aqui da reportagem, vereador Serjão, que diz o seguinte: a revelação sobre a causa daquelas feridas no corpo do menino de apenas 13 anos foi como um soco no estômago de sua mãe. Tão logo o médico lhe informou que seu garoto estava com sífilis, ela o pegou pela mão e o levou à delegacia da criança e do adolescente. Ali, visivelmente constrangido, ele revelou que havia sido vítima de estupro dentro de sua casa. Autor do crime, um tio de consideração. É muito triste nós, numa sociedade com tanta tecnologia, com tantos meios de comunicação, uma coisa é certa, diante de algumas dúvidas: denunciar pode salvar a vida de uma criança para sempre. Denunciar, vereador Anderson Marinho, pode modificar a vida de uma criança para sempre, vereador Luiz Paulo Amorim. E nós, vereadores, podemos ajudar nisso. Cada vereador aqui tem suas redes sociais, tem o seu poder de comunicação, tem sua força, seja nos e-mails, seja no seu Facebook, WhatsApp. Nós somos 15 vereadores na cidade, nós podemos fazer um movimento, vereador. Cada um dentro do seu mandato, cada um dentro do seu projeto. Discar 100 pode mudar a vida de uma criança, de um adolescente. Mas é muito triste saber que eu acredito que os números estão aumentando. De fato, a quantidade de ocorrências pode estar aumentando no Espírito Santo. Porque dos 78 municípios, vereadores, 16 municípios sequer informaram ao governo do Estado, prestaram contas ao governo do Estado. Vereador Anderson Marinho, 16 municípios, neste ano, não chegaram para o governo e falou assim, ó, não temos nenhuma denúncia aqui. Eles não falaram nada. Como pode o poder público, eu não sei agora que municípios são esses, mas como pode uma prefeitura simplesmente não contribuir com informação, mesmo que essa informação seja, não houve nenhuma denúncia. Então falta por parte desses municípios, 16 conforme a matéria, terminando, senhor presidente, atitude. Quero parabenizar, finalizando a minha fala, aos movimentos, presidente, terminando, aos movimentos que lutam contra este mal, a sociedade civil organizada. E nós precisamos arrumar formas, vereadores, seja por legislação, seja por campanhas e movimentos, de lutarmos contra este mal. E, finalizando, registrando, como disse os outros vereadores, que o caso Araceli ainda permanece impune. A matéria continua em discussão. Vereador Davi. Bom, a pergunta deixada pelo vereador Vinícius Simões é o que nós, cada um dos vereadores, pode fazer acerca dos absurdos números de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Vereador Vinícius Simões, acho que a resposta começa no exercício do mandato, se estamos analisando por essa ótica, por cobrar da Prefeitura de Vitória a implementação, vereador Vinícius, a implementação do terceiro Conselho Tutelar, ainda nesse ano. Repito, éramos para estar discutindo o quarto Conselho Tutelar. Passamos dos 100 mil habitantes. A legislação, a resolução do CONANDA fala, a cada 100 mil é um Conselho Tutelar. Éramos para estar discutindo o quarto e não o terceiro. E começa a sinalizar que, nesse momento de dificuldade financeira, o que é real, o que realmente existe, mas eu quero ver prioridade. Aí fica a pergunta ao nosso interlocutor junto à Prefeitura, Rodrigo Ramos, que possa buscar informação com o secretário Marquinhos da Maestro sobre como está a implementação, a discussão do terceiro Conselho Tutelar, se ocorre ainda este ano. Mas podemos fazer mais. Podemos, vereador Vinícius Simões, discutir, por exemplo, com a Secretaria de Trânsito,
De que forma, na qualificação anual dos taxistas, e o vereador Rogerinho, como representante da categoria, via de regra, o transporte dessas crianças é feito através de um táxi, que possa ter um debate em meios taxistas. Podemos ir além, podemos fiscalizar os casos onde há possibilidade de estar existindo exploração sexual dessas crianças no centro da cidade. Eu já tive a oportunidade de dar 4 nomes à Prefeitura de Vitória, de locais onde recebi as denúncias que lá é praticado o ato de exploração de crianças. E nisso é inaceitável. E precisamos realmente levantar a nossa voz sobre isso. Então, assim, o que fazer enquanto município, nós temos o que fazer. Outro exemplo, quero aproveitar e deixar o reconhecimento à Patrícia Hill, coordenadora de unidade de saúde, que no seu tempo concilia a função de coordenadora do grupo de enfrentamento. Só que ela é obrigada, talvez a Prefeitura de Vitória conseguisse destacá-la para permitir a dedicação exclusiva ao tema, para que o tema cada dia fosse mais fomentado. Na oportunidade que tive, ano passado, foi agosto que assumi a Prefeitura, acho que foi mês de agosto para setembro, pude incluir a presença do grupo no GGIM, demonstrando que é uma prioridade de governo. E isso está acontecendo, então demos passos. A gestão tem permitido alguns outros passos, mas estou aqui sinalizando algumas das coisas que precisamos fazer. E quero aqui cobrar, não vou medir esforço, para que se cumpra a implementação do 3º Conselho Tutelar na cidade de Vitória. Cogita-se a hipótese desse conselho ser na região da Grande São Pedro. Acho que é um tema tão técnico que eu não consigo definir a localização dele. É um estudo junto à polícia, junto à guarda, Secretaria de Assistência Social, mas eu só sei que ele precisa vir, e ele será muito bem-vindo nessa implementação. Mas quero, nesse 1 minuto que me resta, também levantar a minha voz pelas pessoas com deficiência. Vereador Fabrício Gandini, tive hoje a oportunidade de participar na 11ª Promotoria Civil. Vereador Serjão, infelizmente eu não fiquei sabendo antes o que era. Eu pedi uma agenda, tratamos sobre a junção do porta a porta no Mão na Roda. Era uma ação da promotora Sandra, e quando eu liguei pedindo uma agenda e disse qual era o tema que eu estava buscando, ela falou, ó, tem uma agenda contigo. Mandou eu ir lá. Quando eu cheguei, vi secretário de transporte, vi todo mundo. Apesar de não ter sido chamado pela prefeitura, acho que eu, Serjão e a Neuzinha tínhamos a obrigação de ser convidados, pude defender a sua militância, que isso permitiu, no primeiro momento, a suspensão da tramitação daquele fatídico projeto. Mas ele não foi retirado de pauta. E pedir a sinalização, foi um pedido das pessoas com deficiência, e o projeto, vereador Gandini, se encontra no seu gabinete, para que ele possa ser retirado daqui, porque lá, mais uma vez, foi reconhecido pelo subsecretário Zé Eduardo, pelo secretário Josivaldo, que o descompasso e o descompasso com toda a outra integração e a mudança de governo realmente impossibilitou o projeto existir nesse momento. Tantas outras coisas precisariam. Então, assim, venho aqui me posicionar, foi feito o pedido por parte da promotoria, por parte dos vereadores, por parte das pessoas com deficiência, que o projeto possa ser arquivado. O projeto continua em discussão, não havendo quem queira discutir, o veto entra em fase de encaminhamento. Não havia... Vereador Davi para encaminhar. Só defender o encaminhamento, e já tive a oportunidade de falar com o vereador Rogerinho. Vereador Rogerinho, a gente continua no projeto Pessoas... Para a capa do projeto fala, Semana de Jogos Esportivos para Deficientes. A pessoa que é portadora de deficiente não é um deficiente. Ela talvez tenha uma dificuldade motora, é uma pessoa, sim. Então fica o pedido da gente consiga acertar, o vereador Gandini está fazendo também a correção com relação a ser portador. E a evolução do debate aparenta ser tão simples.
mas tão simples. Mas o alcance social e o respeito é muitas vezes o primeiro passo a realmente entendermos aquilo que eles são, igual a gente. O projeto entra em votação. Sim. Mantém o veto. Não derruba o veto. Vereador Davi Ismael, vereador Gandini, vereador Luizinho, vereador Luiz Emanuel, vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Marcelão, Marcelinho, vereador Bolão, vereador Zezito. Eu estou pronunciando a árvore disso, mas deve ser. Leia depois aí. Edmilson está pedindo como presidente do sindicato o reajuste dos servidores. É justo. O site do cidadão é justo. É justo. Da casa a gente tem dinheiro. Compromisso pode, do Zezinho. Pode reivindicar. Vamos encerrar a votação. A maioria da Assembleia de fora, nós vamos estar do seu lado. Nós somos a maioria da mesa. Nós três estamos decididos a ter reajuste. Não é, não? Sim, 6 votos sim, nenhum voto não, 7 abstenções. O veto foi mantido. Próximo projeto é o projeto de lei 41/2012, de autoria do vereador Fabrício Gandini, cuja discussão e cujo encaminhamento já estão encerrados. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a de Finanças pela aprovação e a de Obras e Serviços pela aprovação. Maioria simples. Em votação. Sim, aprova, não rejeita. Vereador Davi, vereador Luizinho, vereador Luiz Emanuel, vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Marcelinho, vereador... É da base. Onze votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o adiamento dessa matéria. Preciso consertar o texto dela. Em votação no plenário, o pedido do vereador Rogerão, que os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O adiamento. E aí, não havendo mais nada para tratar... Senhor presidente, pela ordem. Hoje, pois não, excelência. Quem pediu pela ordem aí? Senhor presidente, vereador... eu vim para essa casa aqui para ser um representante da sociedade. A sociedade me cobra as coisas na rua quando eu ando por aí. Inclusive, ontem eu tive ao bairro Bonfim e fui barrado. Eu quero deixar um recado aqui para a secretária Adriana, que a próxima vez que eu for na escola e for proibido de entrar, quero fazer aqui um repúdio à senhora Rosana, eu acho, se não me engano, né? Eu, junto com o diretor da escola, fui proibido a entrar na escola. A que ponto essa casa está chegando? Né? Aí o seu executivo, desculpa. Essa casa aqui não, excelência. Essa casa não, desculpa, o executivo está chegando. A que ponto? Aliás, vereador Zezito, a que ponto também essa casa está chegando? Porque a votação da securitização, daqui a pouco vou votar em 3 ou 2, quantos quiserem. Porque eu já vi dizer que a maioria é simples. É 2 porque o Marcos está aqui. A que ponto está chegando? Que o presidente fica ali na brincadeira. Marcelinho, Rogerão, né? Está virando uma casa de mãe Joana, parece. Agora é Zé Vitinho, Então eu gostaria, presidente, que essa casa fosse tratada as coisas dessa cidade com mais seriedade. Né? Porque até agora, encerrando a sessão, eu pedi informação a líder do governo nessa casa e não tem informação.
porque agora, 24 horas, vai ser suspensa lá em Jardim da Penha. E os munícipes estão me ligando aqui, querendo saber essa informação, e não chega. E vai acabar a sessão e vai ficar por isso mesmo. Né? Mais uma vez. Muito obrigado. Vereador Nami, eu queria justificar a ausência da vereadora Neuzinha por motivo de enfermidade. Ela me ligou, disse que vai trazer o atestado. E queria pedir que constasse em ata, que faltei a reunião da mesa hoje, na parte da tarde, por representar essa casa na 11ª Promotoria Civil. Queria que constasse em ata para que eu fique com o registro. Que conste em ata o pleito do vereador. E só informa o vereador que a vereadora Janilzinha já justificou por escrito aqui. Presidente, pela ordem. Vereador, eu quero só aqui aproveitar para concordar com o vereador Marcelão, se de fato o vereador foi proibido de entrar na escola, ainda mais acompanhado do diretor da escola, não se fazia necessário, mas se ainda na companhia do diretor da escola, é um equívoco tremendo e a municipalidade não pode concordar com isso. O vereador tem o direito do livre acesso, até porque ele é um agente fiscalizador de todos os setores da prefeitura. E a escola é o equipamento mais vulnerável nesse momento para que a gente possa fiscalizar. Então, eu, como nunca fui barrado em nenhuma escola, quero acreditar lá naturalmente no vereador Marcelão e definitivamente, como presidente da Comissão de Educação, pedir que o município não cometa mais o erro e que, se cometido, possa, inclusive, se desculpar com o vereador Marcelão. A próxima vez, vereador, vou fazer uma queixa policial. Vou aproveitar. Encaminho ao Rodrigo. Rodrigo, senhor presidente, assessor da... Só para o Luiz Emanuel, gostaria, como presidente da Comissão de Educação, se pudesse mandar um pedido de resposta, o porquê disso. Estou solicitando... A secretária de Educação. Eu estou solicitando presidente, ao Rodrigo que averigue a denúncia feita pelo vereador Marcelão. Ok, presidente. Para que nós possamos dar satisfação ao vereador Marcelão e ao conjunto dos vereadores preocupados com isso. Presidente, eu quero só pedir ao vereador Marcelão, concordo plenamente em fazer isso, desde que eu seja provocado. O vereador pode encaminhar o ofício ao meu gabinete, pedindo como presidente da Comissão de Educação, relatando o que aconteceu, e eu vou anexar esse ofício ao requerimento de informações que eu faço à secretaria para poder obter informação. Pode passar para mim, que faço com o maior prazer. Ok, muito bem. E queria lembrar a leitura do blog do Luiz Paulo sobre o cash flow. Eu só vou sugerir que o vereador Marcelão não convoque o vereador Luiz Emanuel, convide a Comissão de Saúde e faça o relato. Porque convocar de educação. Pela ordem, presidente. E posso tomar as medidas possíveis. Senhor presidente. Quem está Senhor presidente, aqui. Vereador Vinícius. Só para o vereador Marcelão pediu ao vereador Rogerinho, aí eu peço a permissão ao vereador Rogerinho. Aquela escola, vereador Marcelão, não sei se Vossa Excelência sabe, ela está em obras. E... Por isso mesmo que eu fui lá, vereador. Sim, verificar a obra. Sim, mas o fato da escola estar em obra, é importante que a CEMOB autorize a entrada dos vereadores, inclusive para garantir a segurança das pessoas na obra. Inclusive qualquer pessoa, não só os vereadores, qualquer pessoa pode visitar. Mas como a escola está em obras, só pode entrar na escola com os equipamentos de segurança, inclusive para que não aconteça nada com as pessoas que possam visitar. Vereador, todo canteiro de obra tem lá no seu barracão um capacete que se diz que é segurança de obra, né? E lá tinha, mas o operário da obra, o encarregado, disse que a senhora Rosana deu uma ordem que não entrasse ninguém lá sem autorização da Secretaria de Educação. Essa que foi a conversa em frente junto com o diretor da escola. Vereador Marcelão, senhor presidente. Eu já solicitei ao Rodrigo, que veja isso, para averiguar, para saber se foi um mal entendido, se o que houve. Não foi mal entendido não, vereador. Não foi mal entendido não. Para saber, vereador, para saber se foi um mal entendido. Que é a primeira vez que surge isso aqui.
Então, pode ter sido mal entendido. Vereador Marcelão, o vereador Nami, se o problema for o capacete para vereador Marcelão, tem aqueles orelhão, não tem aqueles capacetes de orelhão ali, a gente arruma um para lá. Agora, não tem como cair na cabeça do eu não quero nem entrar nesses detalhes, não, que eu fiz eu tô tipo meio zen aqui, mas esses discursos que eu tô ouvindo aqui, essas Marcelão. coisas, fique se instigando a gente, mas eu não vou ser instigado. Eu acho que não precisa o vereador, gente. Ele Senhor presidente, para na ordem. Constituição Federal, ele agora, com uma ordem da súmula do Supremo, ele pode falar o que quiser. Já isso ali, nas circunstâncias onde ele é o vereador. E o vereador, ele tem na Constituição, na nossa Constituição, que é a lei orgânica, apesar de que vocês estão querendo mudar tudo aí, está virando essa escola, essa quando eu tiver no meu no meu TPZ, Tensão Presazito, eu vou pegar essa mesa com vocês aí, presidente, que não vou rachar não. Que rachar, eu vou pocar no meio, que eu nunca estou vendo uma coisa, eu estou assim, eu já alertei o presidente Nami. Eu já alertei o presidente Nami para depois me dizer que eu quero problema com ele. Estão fazendo a nossa guardiã da lei de município de Vitória uma brincadeira, uma esculhambação. Que o vereador ele tem direito de fiscalizar. Cuidado, vereador Nami, eu já te falei, e pela milésima vez estou te falando, você é um cara, Vossa Excelência é um cara que eu respeito, a gente brinca, discute, mas Vossa Excelência é um cara que me orgulha de ser colega, é um homem próprio, um homem educado, é um homem que tem uma vida pública ilibada. Cuidado, porque você já nasceu comunista com nome com nome de capitalista que tem cheque. Cuidado que você está dando um cheque do seu sobrenome em branco para a diretoria da mesa fazer o que quiser. Mas tem gente aí que está cheirando a leite, pensa que vai enganar esse vereador aqui não. Fui nascido e criado na beira de carne, nem você nem saber vai fazer o de besta não. Muito bem, vereador Zezito. Vereador Marcelão, alguma outra questão? Pois não, vereador. Só lembrando que não foi um desencontro, que eu liguei na mesma hora para a secretária Adriana Esperandigo. Sim. Até agora, ela não teve a capacidade de me dar um retorno. Né? Sempre me tratou muito bem, eu sempre tratei ela muito bem, mas dessa forma, esses vereadores dessa casa aqui não podem ser tratados, não. Claro que não, excelência. Eu vou deixar um repúdio aqui, vou encaminhar o vereador Luiz Emanuel, se for o caso, vou convocar a secretária para vir aqui nessa casa para tratar o assunto com os vereadores. Porque dessa forma essa casa aqui não está mandando mais em nada. Né? Qualquer um que chega aqui, fala o que quer, manda o que quer. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Só uma questão. Olha só, eu quero concordar com o vereador Marcelão com a discussão que ele está fazendo em relação à escola, mas não posso concordar, vereador Marcelão, com essa ideia de que a casa está casa de mãe Joana. Não é verdade. A casa está sendo muito bem, está muito conectada com tudo que está acontecendo, tanto que nós estamos aqui contabilizando as perdas e tentando encontrar a forma de não deixá-las acontecer de novo. E outra coisa, a Câmara tem procurado manter o seu padrão aí de responsabilidade com tudo que faz. Eu tenho visto tudo acontecer e a Câmara é muito sintonizada com o dia a dia da cidade, com as discussões que estão sendo feitas pelos vereadores. Sinceramente, não acho que vale a pena nós reverberarmos uma casa que não é essa que nós estamos vivendo nela. Eu estou muito satisfeito aqui e acho que a Câmara tem cumprido o seu papel. Não, vereador, eu estou assim, dizendo isso de algumas atitudes que tem aqui. O líder do governo, por exemplo, não está nem aqui mais. Nessa mas isso não é a casa, toda. Vereador. Isso não é entendeu? A casa. Não é a casa. É um vereador. Mas faz parte da casa. Essa discussão pode continuar depois, mas esgotado. Eu só quero comunicar que a pauta está esgotada. Então, estando esgotada, nós vamos convocar os vereadores para a próxima sessão amanhã, e vamos dar por encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Totalmente não.